Vai fazer a tua primeira tatuagem em pele humana? Tá em dúvida de como fazer o decalque, qual agulha usar, qual tinta usar? Tem alguma dúvida sobre o procedimento? Então faz o seguinte, assiste esse vídeo completo que eu vou fazer um workshop completão de como fazer a tua primeira tatuagem em pele humana, escolhendo um desenho que te permita uma margem de erro boa, usando as agulhas certas, as tintas certas e fazendo todo o procedimento direitinho para sair 100%. Só lembrando, essa tatuagem aqui a gente ia fazer pro grupo dos workshops, tá? A galera que comprou os workshops. A galera pediu para fazer, a gente estava fazendo workshops um pouquinho mais avançados e a galera pediu um workshop mais basicão. E eu achei interessante trazer esse workshop basicão pro canal, porque os workshops eu quero traduzir a minha evolução, os meus estudos em trabalhos cada vez melhores. Então, conforme a galera for evoluindo nos workshops ali, a galera tem acesso a todos esses vídeos, esses 16 workshops, né, que vão ser, que a galera vai poder buscar essas informações conforme vai evoluindo com o tempo, certo? Quem quiser participar dos workshops, a gente tem vagas abertas. Nós vamos acompanhar durante todo esse ano. Eu ia fazer a princípio em 8 meses, mas eu vou acompanhar durante todo esse ano a galera nos workshops. São 16 workshops, tem certificado no final, tem o grupo no WhatsApp para tirar todas as dúvidas e o workshop é 100% online. Então vocês podem fazer em casa, no momento que for mais conveniente para vocês, pode acessar pelo celular, pelo computador e tudo mais. Quem quiser participar dos workshops, eu vou deixar o link do passe aqui embaixo, tá? É R$150 o valor de todos os workshops, então é um pagamento único. Vocês fazem esse pagamento e já estão participando de todos os workshops ali. Então é isso aí, vamos falar da tatu. A tatuagem que a gente vai fazer hoje é essa aqui, eu vou colocar mais em destaque aqui pra vocês. É uma tatuagem que a gente fez de família, os cactos, nós dois, os dois pequenos ali, né? Eu escolhi essa tatuagem porque ela vai ter algumas diferenças de agulha. A gente vai trabalhar com uma agulha mais grossa para fazer esses traços de fora e uma mais fina para dentro. Por que eu escolhi essas duas agulhas? Eu acho importante a galera entender que quando a gente começa com a tatuagem, por mais que a gente queira fazer um traço fininho, por mais que seja legal fazer um traço bem fininho, fique bem bonito assim, é importante a gente começar com uma agulha mais grossa. Por que agulha mais grossa? Quando a gente usa agulha mais grossa, a gente tem uma margem de erro muito maior. Então a gente consegue fazer um traço muito mais reto, muito mais consistente, na verdade não é reto. Um traço muito mais consistente, sem aparecer os erros. Se a gente tivesse escolhido essa tatuagem com o traço fino por fora, ela ia ficar bem bacana, ia ficar bem delicadinha assim, mas a margem de erro que a gente teria era muito menor, então tem que cuidar muito mais para o traço sair retinho, para o traço sair direitinho, e isso é um problema quando a gente está começando. E isso eu acho que é o maior erro de quem está começando, é querer começar com traços finos, porque o traço fino ele marca muito, ele deixa muito marcado qualquer errinho. E aí a gente acaba se frustrando e pensando, pô, o que está acontecendo? É a minha máquina, é a minha fonte, é a agulha que eu estou usando? E na verdade não, é a falta de prática. E a falta de prática, ela faz com que a gente entenda que não serve para tatuagem, que a gente não sabe tatuar, que é um caminho difícil e tudo mais, quando na verdade é só a falta de prática mesmo. A gente precisa treinar, a gente precisa acostumar com o peso da máquina, por mais que seja uma máquina rotativa, que seja uma máquina leve, a gente ainda não tem acostumado esse contrapeso que tem na mão, que a gente não tem quando está usando lápis, por exemplo, ou caneta, ou como for a forma que desenha. Então lembrem bastante disso. Quando vocês forem fazer a primeira tatuagem de vocês, escolham agulhas grossas. Nunca comecem com uma 7RL, com uma 5RL e jamais com a 3RL. Porque isso vai mostrar todos os erros de traço. E aí quando finalizar a tatuagem, vocês vão olhar e vão dizer assim, nossa, o que aconteceu? Eu tremi muito, eu não sirvo para tatuagem. Não, é só questão de prática. Então comecem praticando com agulhas mais grossas, tá? Então a gente vai fazer esse traço de fora aqui com uma agulha mais grossa e esses traços de dentro com uma agulha um pouquinho mais fininha. Na verdade vai ser uma agulha bem fina, que vão ser só os detalhezinhos e a gente vai poder trabalhar com essa agulha fininha em detalhes bem pequenininhos. E aí a gente tem um pouquinho mais de margem de erro para a tatuagem não ficar feia. Ela é uma tatuagem bem simples, é uma tatuagem bem rápida. A gente consegue fazer ela, eu acredito, em questão de 20 minutos, nem isso. Então vocês vão poder acompanhar todo o processo da tatuagem. A escolha das agulhas, vamos falar um pouquinho delas. Eu vou usar uma agulha para fazer o traço por fora, eu vou usar uma agulha de 11RL, tá? Ela não é a agulha mais grossa, mas ela vai nos permitir ter um traço bem consistente. O que a gente poderia trocar? Por exemplo, a gente poderia usar uma 9RS, que é a agulha bucha, que é aquela um pouco mais aberta. As RL são bem fechadinhas sempre, tá? A RS ela é soldada mais aberta.
Mas o que isso acarretaria na tatuagem? A gente teria que fazer um traço um pouco mais lento, porque como essas agulhas elas estão mais abertas, para o traço ficar bem consistente, a gente tem que traçar bem devagarinho para pigmentar direitinho em todas as áreas que as agulhas perfuram, certo? Então por isso que eu vou escolher uma 11RL para fazer esse traço por fora, e por dentro, nesses detalhezinhos das letras, dos olhos e das boquinhas, a gente vai usar uma 3RL. Eu acredito que a gente não vai ter um problema muito grande em usar 3RL para detalhes pequenos, mas se fosse usar para os traços de fora, teria um problema grande por causa daquilo que eu falei, que vão ser traços muito marcados por qualquer errinho que a gente fizer. Nesses menorzinhos aqui que a gente vai fazer os detalhezinhos dos espinhos, dos olhos e das letras, não tem tanto problema e a gente acaba pegando experiência com agulha mais fina. Então acho que isso é uma dica muito importante de quando vocês forem fazer uma tatuagem, intercala as agulhas, pega uma agulha bem grossa para fazer os traços de fora e quando tiver detalhezinhos pequenininhos pode usar uma agulha mais fininha, uma 3RL, uma 5RL, porque daí vocês já vão se acostumando com as agulhas mais finas e já vão começando a pegar o jeito desse traço que é onde vocês querem chegar. Mas nunca comecem com a tatuagem com o traço de fora, o outline dela, nunca comecem com agulha fina, porque senão vai acontecer aquilo que eu falei. Bom, eu acho que é isso. A escolha da tinta, eu vou usar uma tinta da Everlast, uma tinta de traço da Everlast. Eu tô começando a usar ela, eu achei bem bacana, eu acho que é uma tinta bem boa assim de usar para fazer traço. Não vamos fazer nenhum tipo de diluição, vamos usar ela pura, então não tem nenhum mistério quanto em relação à tinta. E eu acho que no começo é bem importante isso, não precisar diluir as tintas, porque isso é um passo um pouquinho mais além. Então acho que é isso aí e vamos para tatu. Bom, vamos lá então. Para fazer esse decalque, o que a gente vai usar? Eu vou usar um papel transfer, o Spirit. Vocês podem ver que ele já está bem usadinho, tá? Então a gente vai pegar uma área aqui que não foi usada ainda para fazer o decalque para cá. Esse papel, ele é bem difícil de passar a tinta pro nosso desenho, para a parte de trás do nosso desenho, tá? Então o que eu vou usar? Eu vou usar uma superfície bem dura, tá? Para poder usar como base, porque daí o traço vai ficar bem fininho. Se eu usasse uma superfície um pouco mais macia, tipo algumas folhas de papel aqui embaixo e tudo mais, o que ia acontecer? Ele não ia conseguir transferir essa tinta para cá, pro nosso desenho, certo? E a gente não ia conseguir ter um decalque bom. Mas isso é um fato que acontece com o Spirit, tá? Se a gente usasse um outro, que é esse U20 aqui, tá? Esse U20, a gente pode usar ele em praticamente qualquer superfície que ele passa pro papel. Por que eu não uso ele? Porque ele é um transfer que sai muito fácil. Então, por ele sair muito fácil, eu não gosto de usar ele. Mas ele passa muito fácil pro papel, tá? Então, se usar esse U20 numa superfície mais macia, ele vai ficar com o traço cada vez mais grosso. E eu gosto do decalque bem fininho, tá? Então eu vou usar esse cantinho aqui, ó, essa área aqui do decalque, que todo o resto da área já está usado. Então eu vou usar essa área do decalque aqui. E eu estou usando uma lapiseira 05, tá, com um grafite HB. Por que esse grafite HB? Porque ele é um grafite mais duro e aí ele acaba deixando o traço bem fininho. Então vocês vão ver aqui quando a gente fizer o decalque, ele vai sair bem fininho, tá? Como vocês podem ver no desenho aqui, essas áreas de fora elas são mais grossas, certo? Então no decalque eu não preciso reproduzir essas áreas mais grossas, porque eu sei que no desenho eu vou usar um tipo de agulha para cá e outro tipo de agulha nessa área aqui, nessas áreas menores, nos espinhos e tudo mais, entendeu? Então eu vou usar essa lapiseira 05 em todo o decalque, sabendo aonde são as áreas mais grossas pela minha referência do desenho, que vai ser essa aqui, tá? Não tem muito mistério na hora de fazer o decalque, vocês provavelmente já fizeram vários, mas só usando aqui alguns exemplos para a gente ter noção.
Bom, por incrível que pareça, essa parte ficou sem áudio, mas aí eu vou traduzindo aqui pra vocês. Essa parte eu queria falar os erros ali, ó, vocês podem ver onde eu tô passando a lapiseira. Tá mostrando direitinho aonde eu fiz o traço e o traço foi pra cima. Por quê? Eu tava olhando pra câmera ali, mostrando pra vocês, então eu vou simplesmente ignorar esses traços por cima, tá? A gente vai usar aquele tracinho de baixo, mas isso é uma coisa muito comum da gente fazer no decalque, de ir fazendo o traço e reproduzir ele errado. Então, por exemplo, aqui, que eu estou mostrando para vocês direitinho quando a gente faz esse erro. Essa parte de cima aí, ó, a gente só ignora, não vai usar ela e tá tudo certo, tá? Mas é importante entender isso no decalque quando a gente vai fazer a tatuagem, porque senão a gente acaba seguindo o traço errado e enfim. Nesse caso eu recomendo vocês a refazerem, tá? Depois que está feito o decalque ali, a gente já recorta o desenho, deixa ele no menor tamanho possível ali, porque esse próximo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar uma margem por fora, deixar uma margenzinha ali, para poder colar o decalque. Por que a gente não corta exatamente em cima do desenho? Porque a gente precisa dessa margem para poder colar o desenho depois na pele. Senão a gente não tem aonde segurar, ele vai ficar exatamente no ponto onde a gente segura com o dedo ali, tá? A gente faz esse recorte total aí, corta tudo nessa parte em volta do desenho. E esses cortes que eu estou fazendo mais para dentro, eles servem para fazer essa curvatura do papel na pele. Então, por exemplo, vocês vão ver agora quando eu terminar de fazer o recorte todo, no desenho ali, a gente faz alguns cortes em algumas áreas, mas as áreas que não tem o desenho em si. Então, por exemplo, que nem aqui, ó. Eu vou começar a cortar o desenho, tá? Ó, a gente corta nessa área aí, não tem desenho, a gente pode cortar ali para o papel curvar. Como eu estou usando um papel A4, então é importante fazer esses cortes para a gente ter essa curvatura na hora de tirar o decalque, certo? Então feito isso aí, ó, quando eu coloco no braço eu tenho toda a curvatura do papel sem ele ficar dobrando e correndo o risco de duplicar o nosso traço. E então tá feito o nosso decalque aí bem fininho, só ignorar aqueles erros ali e vamos embora. Bom, galera, então a gente já está com tudo montado aqui, tá? Eu deixei a minha máquina pronta, o protetor de clip cord já setado na máquina, tá? Já protegido também, certo? A gente vai usar então um batoque médio. As duas agulhas que nós vamos usar vão ser uma de 11 RL da Whitehead e uma de 3 RL da Whitehead, tá? A espessura de cada uma das agulhas que tem nelas é 10 na de 11 RL e a espessura 12 na de 3 RL, porque ela não vai ficar tão fina com essa espessura 12, tá? Então ela vai facilitar o nosso trabalho para não deixar tão fina. A tinta que eu vou usar é Everlast, certo? Everlast para traço, Outliner Black, certo? A gente tem a nossa homotolia aqui. Pronto, isso aqui a gente pode usar qualquer solução que tenha, tá? Para limpeza de tatuagem. Mas o ideal é usar água com aquele sabão glicerinado sem nada de perfume nem nada, tá? Então tem aqui o nosso transfer, que a gente vai usar ali para passar o desenho. Tem a nossa pomada, devidamente embalada e aberta depois de embalar. O nosso palitinho para a gente pegar a pomada. No caso, isso aqui substitui a vaselina, tá? Mas isso vai do gosto de cada um. E as biqueiras que nós vamos usar vão ser essa Haley Tattoo para 3RL, certo? Acho legal que ela tem a pontinha transparente. E para de 11 nós vamos usar essa da Blade Tattoo, tá? Que ela é bem específica para 11 mesmo. E ela também tem a pontinha transparente, apesar de ter o resto opaco, certo? Então é isso aí. Então é isso aí, vamos para a tatu. A tatuagem vai ser essa, como vocês já conhecem. O decalque já está pronto, tá? A gente só vai colar. Eu vou fazer primeiro na Júlia, fazendo todas as instruções do workshop. E depois vocês vão ver a Júlia me tatuar essa mesma tatuagem. Aí ela vai aplicar as técnicas do workshop nessa tatuagem. Beleza? Vamos para a tatu. Bom, então a gente vai fazer a primeira parte, que é a colagem do decalque, tá? Antes de qualquer colagem de decalque, mesmo não tendo pelo, a gente faz a raspagem dos pelos, porque isso vai deixar a pele mais áspera e mais pronta para receber o nosso decalque e ele durar mais tempo na pele. Então, mesmo que a pele não tenha pelos, a gente faz essa raspagem, tá? Normalmente eu gosto de usar o navalhete, eu acho bem importante
bem legal usar o navalhete, tá? Porque as lâminas são todas descartáveis, a gilete também tem que ser descartável, então a gente acaba tendo essa lâmina aqui, é bem simples de usar ele. A gente vai lá, quebra ele no meio, e a cada navalha a gente tem duas para usar, certo? A gente quebra no meio ali, eu só coloco aqui. E já estou com a nossa navalha pronta para usar. A limpeza da pele eu faço primeiramente com álcool, tá? A gente faz essa primeira limpeza dela aqui, só para higienizar a pele, deixar a pele 100% ali, tá? Depois dessa higienizada leve aqui, eu venho com a minha solução de tatuagem. Eu uso, atualmente eu estou usando a da Tara Tattoo, mas uma água com sabão glicerinado já faz todo o propósito, tá? Então eu venho e coloco um pouquinho aqui, só para umedecer um pouco ali os pelos para facilitar a raspagem. Bom, então vou fazer essa raspagem aqui, inicial. A gente sempre raspa uma área um pouquinho maior do que vai ser colado o decalque, só para garantir, tá? Bom, feita a raspagem, a gente dá mais uma limpada com o álcool e espera secar. O processo ali para colagem do decalque já está pronto, certo? Antes da gente aplicar então o nosso transfer, o que a gente faz? A gente coloca a tatuagem em cima e pode ver mais ou menos onde é que é a área que a gente vai colar o decalque, certo? Para que isso? Para a gente ter noção mais ou menos da área onde a gente vai aplicar o nosso transfer. Então eu colocando ele aqui, eu sei mais ou menos que eu vou ter que aplicar dentro dessa área e eu vou aplicar o meu transfer aqui, tá? A quantidade do transfer é muito mínima. Eu uso esse transfer da Amazon, Long Life. Ele é muito bom, ele dura muito, tá? Então, vou fazer a aplicação do transfer. Vocês podem ver que ele rende bastante, tá? O que a gente faz? A gente passa, aplica ele bem direitinho até essa pomada branca sumir, certo? Então a gente pode ir passando, passando, passando. Eu sei que parece que não vai sumir, mas vocês vão ver que com o tempo, ó, ela já vai sumindo, já vai entrando para a pele, tá? Então, feita essa aplicação do transfer, agora a gente já vai aplicar então o nosso decalque, ó, tudo pronto para receber o nosso decalque, tá? A aplicação do decalque eu já expliquei em alguns vídeos, mas é bem importante a gente cuidar, por exemplo, nessa área aqui, como ela vai na parte de trás, a gente tem que imaginar uma linha reta desse tendão aqui até a metade do joelho, tá? Nessa metade aqui é onde a gente vai colocar a metade do nosso desenho. O decalque eu coloco, eu só deixo o desenho encostar na pele e depois que ele encosta eu venho com o papel toalha por cima e coloco ele todo. Por quê? Porque se eu tentar encaixar com a mão, ele vai duplicar o traço. Então vai ficar um traço aqui e um outro traço mais para baixo, tá? Então a gente faz essa aplicação dessa forma. Normalmente não duplica, a chance de duplicar é bem menor. Então a gente já consegue aplicar o decalque direitinho, tá? Deixa ele uns segundinhos absorvendo essa tinta, tá? Porque a gente está com bastante decalque na pele, bastante transfer na pele. Então a gente deixa ele absorvendo bem a tinta ali do nosso papel ectográfico. E como vocês podem ver, ó, esse transfer que eu uso, ele faz tipo uma cola no papel, do papel na pele. Então quando a gente coloca ele, ele já fica grudado, não tem um risco de mexer. Vocês podem ver que por mais que eu mexa aqui, a pele vai mexer junto, tá vendo? Então não tem o risco de duplicar. Quando a gente usa o stick, aquele bastãozinho, ele escorrega. Então essa escorregada não é legal para tatu, certo? Então a gente vai lá e tira o decalque. Vamos ver como é que vai ficar o nosso decalque aqui.
tem que cuidar que nessas áreas que estão rasgadinhas, se a gente for reutilizar o decalque, tem que cuidar para ele não rasgar ali, certo? Então a gente tira o decalque aqui e vamos ver como é que ficou o nosso decalque na pele e tá pronto, tá? Ficou 100%, a gente pode ver ele bem direitinho aqui, tá? Depois dessa aplicação, a gente vem com um pedacinho de papel toalha seco e coloca por cima. Por quê? Porque toda essa área em volta, ela ainda tem um pouco do transfer. Então isso pode ir borrando o nosso decalque e atrapalhar depois na tatuagem. Então a gente coloca esse papel por cima para tirar esse excesso, tá? Só encostando, nunca esfregando ele. Depois a gente tira o decalque aqui. Vocês vão ver que vai sair um pouquinho. Dá pra ver bem pouquinho aqui, né? Então a gente tira. E depois desse momento a gente espera secar por aproximadamente uns 10 a 15 minutos, tá? Depois a gente está pronto para tatuar. Então vou usar minha biqueira Black Blade e a agulha de 11 da Whitehead, tá? Eu vou montar ela aqui na máquina. Lembrando que a agulha, tanto a de traço quanto a de pintura, mas normalmente a de pintura a gente faz uma curvatura maior, mas a gente pega a haste e dá uma leve entortada nela para que ela trabalhe mais junto da ponta da biqueira, certo? Essa entortada a gente faz com essa parte da solda para baixo, certo? Essa parte da solda sempre para baixo. Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar, tá? Cada um vai ter uma forma de trabalhar, um jeito de trabalhar. Eu gosto de trabalhar assim. Vamos usar a nossa biqueira. Eu gosto de tirar o grommet, tá? O grommet é essa borrachinha preta. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Ó, é essa borrachinha preta que ela vai na ponta do batedor da máquina, tá? Eu gosto de tirar e colocar ela antes na agulha. Eu acho melhor de encaixar. Eu encaixo primeiro ela aqui, o grommet direitinho, tá? Bem encaixadinho. Daí a gente vem na biqueira. Essas biqueiras tem que cuidar porque quando a gente chega ali na ponta para encaixar ela, se a gente não encaixar na ponta exato, ela pode pegar alguma parte de plástico e entortar um pouquinho a agulha. E aí isso vai dar um problemão durante a tatuagem. Se acontecer isso, tem que trocar a agulha, não tem escolha, tá? Então eu puxo aqui para colocar minha haste ali. Eu vou deixar mais ou menos uma quantidade dessa de agulha para fora. Não sei se dá pra ver, é bem pouca coisa, tá? Em torno de mais ou menos aí 1 milímetro. E uso a minha borrachinha de haste, tá? É importante essa borrachinha aqui porque ela mantém a firmeza da agulha em relação à biqueira, certo? Então com tudo pronto, a gente já vai para a tatuagem. Tá? Lembrando que quando a tinta, eu gosto de colocar só na hora da tatuagem mesmo, tá? Então quando a gente vai colocar a tinta, mesmo que a gente já tenha sacudido um pouco, a gente dá mais uma sacudida na tinta para ter certeza de que o pigmento vai estar bem misturadinho. Ó, eu tô com uma voltagem de 6.2, tá? Eu vou aumentar ela, vou deixar ela mais ou menos em 7,5. Ó, essa batida parando com o dedo, ela não tá muito boa para nós. A gente vai ter que aumentar um pouquinho a voltagem, deixar ele num 8. De forma que ela não pare quando a gente encosta o dedo, mas que também ela não machuque o dedo, porque isso vai se transmitir para a pele. Então, a gente está com a nossa máquina pronta para trabalhar. Tá? Agora eu vou dar aquela mexida na tinta. Ó, a tinta, lembrando, o pigmento dela, ele sempre vai ficar aqui nessa parte de baixo, tá? Então, tipo, se a gente for usando a tinta, deixando ela de lado, o pigmento vai ficar todo nessa parte de baixo aqui. E quando a gente mexer ele, fica melhor para dissolver esse pigmento. O tubo de tinta ele é feito de uma parte de pigmento e uma parte grande de diluente. Então por isso que a gente tem que mexer bem a tinta, porque por mais que ela pareça preta,
às vezes fica só o diluente com uma sujeirinha de preto, tá? Então é sempre importante mexer bastante a tinta. Uma coisa bem importante de mostrar, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é como eu faço para mergulhar a tinta para ela não espirrar tanto, tá? A gente liga a máquina e molha só a pontinha da agulha. Ela vai puxar a tinta para dentro e aí a gente usa essa tinta que está puxando. A gente nunca mergulha a biqueira toda, porque se mergulhar a biqueira toda ela espirra muita tinta na hora de tatuar. E aí eu sempre deixo aqui, ó, em cima da mão uma pontinha de vaselina para ir aplicando assim, ó. Então eu pego a vaselina aqui e já aplico no traço que nós vamos fazer. Bom, vamos lá então. Lembrando que antes de fazer cada traço, a gente passa a vaselina. A gente não passa muita vaselina, tá? A gente passa só o suficiente para ficar lubrificado aqui onde vai fazer o traço. E nunca passa em mais de uma área, porque daí a gente consegue esticar bem. Se botar vaselina em outra área, o dedo vai escorregar, certo? Vamos lá. O traço, eu sempre apoio com esses dedos aqui, esses dois dedos de baixo, eu apoio a minha mão. E aí eu puxo o peso da máquina toda com esses dedos de cima aqui, tá? Então eu apoio aqui e vou fazer o traço. A gente tem que lembrar de deixar a agulha perfurar a pele. Então a agulha que tem que fazer a perfuração toda, tá? Se a gente for tentar fazer força, a chance de estourar o traço é muito grande, certo? Então, vamos lá. Ó. A gente limpa, vocês veem que fica um traço bem firme e a possibilidade de errar ele é muito menor do que se a gente estivesse usando uma agulha fina. É aquele lance que eu falei pra vocês. Quando a gente for sair da pele, quando for terminar o traço, a gente nunca termina afundando o traço, a gente sempre termina jogando pra cima, que daí pra gente continuar fica melhor, certo? Vou refazer a bordinha aqui. Esse traço aqui, ele tava mais fácil para eu ir mirando ele para cima, para eu ir na direção para cima, certo? Essa parte do traço vai ser melhor eu puxar, então a gente vai sempre adaptando conforme a tatuagem vai evoluindo, pra gente ir fazendo como fica mais confortável para a mão. Eu posso puxar minha mão para cá, agora vai ficar na frente da câmera, mas eu poderia puxar ela para cá para trazer o traço, certo? Eu vou fazer ela assim, que vai ficar bem confortável, eu vou puxar ela daqui pra cá, certo? Agora a gente vai continuando ela. Lembrando que esse traço lateral, assim, ele é sempre mais complicado de fazer. Então o ideal é a gente se reposicionar na maca para poder puxar esse traço. Então, por exemplo, agora eu estou mudando completamente a minha posição para poder puxar esse traço. E a tatuagem vai desenvolvendo conforme a gente vai fazendo ela. Esses traços de dentro, por eles serem mais fininhos, eu vou fazer eles só depois com a outra agulha. Então não preciso me preocupar. Eu vou fazendo todos esses contornos por aqui e depois eu vou evoluindo para o outro lado.
essa areazinha aqui dentro ela é pintada, certo? Entre esse traço e esse de cima. Então a gente já pode fazer essa pintura com essa agulha mais grossa. E por se tratar de uma área muito pequena, a gente não precisa se preocupar tanto com a questão do preenchimento. Por ser uma área bem pequenininha, a gente só vai conferindo ali se fica bem pigmentado, certo? Lembrando que quando a gente vai preencher a área, por menor que seja, tem que cuidar para não machucar a pele, tá? Vendo muito? Não? Uma dica muito importante que eu já dei no canal é o seguinte: quando tu vai fazer o traço, tu cravar a agulha e continuar todo o traço, tá? Por quê? Porque se a gente fica o tempo inteiro controlando a pontinha da agulha, a chance de tremer é muito maior. Então a gente vai tentar sempre cravar a agulha e seguir o traço até o final onde nossa mão chegar, certo? Se eu tiver que parar o traço em algum momento, eu vou procurar parar ele que nem aqui, ó. Eu parei onde tem um outro traço. Porque quando eu for juntar, essa junção não vai ficar marcada como ficaria se eu parasse, por exemplo, no meio aqui que nem eu parei, entendeu? Então vocês vão ver direitinho agora. Agora vamos para esse outro cactus. Lembrando que a velocidade do traço ela vai definir se ele vai ficar mais grosso ou mais fino, se vai entrar mais tinta ou menos tinta, certo?
Vamos lá fazer esse outro ladinho aqui agora. A gente já está quase terminando os traços mais grossos aqui agora. Estamos no finalzinho já. Depois a gente vai trocar a agulha e vamos fazer os traços mais finos com a 3RL. Bom, então os traços mais grossos estão feitos, certo? Eu gosto sempre de dar uma analisada antes da gente partir para outra agulha. Aí eu vou só completar esse coraçãozinho no meio, que ele vai ser um traço mais grosso, e depois as outras letras mais finas. E aí nós já vamos trocar a agulha para 3RL. Lembrem sempre de deixar, quando a gente vai encostar a agulha na pele, a gente já não encosta e depois liga a máquina. A gente liga a máquina e quando a gente vai encostar, a gente bota na pontinha só para ver se a tinta desceu no lugar certo. E aí a gente continua o traço, tá? Bom, é isso aqui então. Vamos trocar a agulha e depois a gente continua com a 3RL, os traços mais fininhos. Vamos só fazer os detalhezinhos. Vou começar por baixo. Quando eu estou usando a 3RL, eu baixo a voltagem, tá? Eu baixo a voltagem para ela não ficar com a mesma força que a 11. São forças diferentes que as máquinas precisam, tá? A 3RL a gente tem que cuidar porque ela é uma agulha que perfura muito. Então a chance de dar um erro com ela é muito maior. Então a gente sempre tem que cuidar bastante quando for traçar com ela, tá?
E lembrando sempre que o que pigmenta é a ponta da agulha, nunca é a força que a gente fica usando para pigmentar, certo? Ainda mais quando se trata de agulha fina, ela vai pigmentar fácil, a gente tem que deixar a agulha pigmentar. Uma coisa que a gente pode sentir é na vibração da mão, da pele, a gente consegue sentir se a gente foi muito fundo ou não na pele, tá? Então a gente sempre usa a vibração da pele para perceber como é que está indo a profundidade, certo?
Bom, então a princípio finalizamos ali, agora a gente dá uma limpada e agora é a parte de corrigir qualquer defeitinho que ficou, certo? Por que essa parte aqui ela é importante? Porque quando a gente está terminando a tatuagem, conforme a gente vai fazendo a tatuagem, a gente não vai limpando ela, né? Então a gente vai se guiando basicamente pela nossa percepção de onde está pigmentado e onde não está. Quando a gente faz essa limpeza, a gente consegue ver direitinho aonde que ficou alguma falha, aonde que possivelmente vai estourar depois do tempo. Então a gente já vem corrigindo tudo isso, certo? Ó, aqui no meio a gente precisa pintar uma areazinha preta e precisa dar uma corrigida aqui em duas partezinhas, tá? Então vamos fazer isso aí. E aí fechou. É isso aí, vamos só dar uma limpada final aqui nela. Agora deixar ela dar uma descansada. Ainda tem um pouco do transfer aqui embaixo. Ele não saiu durante a tatuagem e ainda ficou no final dela. Mas tá tranquilo isso aqui, daqui a pouquinho a gente dá mais uma limpada na tatuagem e vai sair. E o resultado então é esse aqui, tá? É bem simples, vocês podem ver que ela permite muitos erros. Qualquer momentinho que a gente der uma tremidinha não faz diferença, não vai ficar uma tatuagem estragada, uma tatuagem ruim, porque ela é muito simples, tá? Então se a gente pegasse uma tatuagem de linha reta, coisa assim, ficaria muito complicado de traçar com uma linha fina, é por isso que a gente usa um traço mais grosso. Fechou? Agora vamos ver essa mesma experiência em mim, que a Ju vai me tatuar. Bom, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o workshop. Eu vou deixar aqui dos dois lados o resultado dos trabalhos para vocês, tá? É importante falar sobre a escolha do desenho. Vocês têm que escolher um desenho que tenha uma margem boa de agulhas, usar uma agulha um pouquinho mais grossa e uma mais fina, para poder ter essa experiência tanto com a agulha grossa quanto com a agulha fina, mas lembrando que a agulha grossa tem que ser o traço por fora, para não deixar tão marcado, certo?
Se vocês quiserem, tem um grupo no Telegram, vou colocar aqui embaixo, um grupo aberto no Telegram. Quem quiser fazer parte dos workshops, dos 16 workshops que a gente vai acompanhar durante todo esse ano, são os workshops, mais o grupo no WhatsApp e mais o certificado no final. Aí é só acessar o link que tem aqui embaixo na descrição, fazer o pagamento e aí já está participando dos workshops, beleza? Então é isso, valeu, espero vocês pro próximo vídeo. Até mais!